A NR33 dispõe sobre os espaços confinados, que são ambientes de trabalho extremamente perigosos para o trabalhador e que necessitam a devida atenção. Para falar sobre esse tema, vamos agora com o nosso repórter Fabiano. É com você. Olá, bom dia. Sou o Fabiano, aluno do TST Manhã do Senac. Estamos aqui hoje entrevistando o técnico de segurança Anésio, o qual vai passar muita informação e muito conhecimento a todos nós. Para iniciar, a gente queria saber como que é feita a medição de gases em espaço confinado e em que momento utilizar medidor de gases. Bom, vamos lá. A gente tem que seguir sempre o que temos na norma, né, para espaço confinado. E o mais importante mesmo é começar com a prevenção. Bom, nós temos 3 tipos de gases comuns, né, em espaço confinado. Nós vamos estar lidando com os gases tóxicos, com os gases asfixiantes e com os gases inflamáveis. Cada um com sua peculiaridade. O importante é, desde o começo do trabalho, né, você já começar com a avaliação da atmosfera. Então você tem que estar com já a sua PET preenchida, já antes de iniciar, com todo o estudo de como vai ser o serviço, para você poder utilizar sempre também o que é muito importante, o detector de gases está sempre calibrado, tá? Para você ter uma análise realmente precisa. E desde o início, antes da entrada, já tem que estar funcionando o aparelho. E me diz uma coisa, para estar entrando no espaço confinado, qualquer pessoa pode estar entrando ou isso aí exige algum treinamento específico? Uma boa pergunta. Negativo, não. Para você trabalhar no espaço confinado, você de acordo com a norma, então você precisa primeiro ter seus exames de saúde correspondente aos riscos, tá? Depois que estiver apto no plano de saúde, nos exames, você tem que ter um curso que é para trabalhador e vigia, que na primeira vez seria um curso de 16 horas e depois a cada 12 meses uma reciclagem de 8 horas, né? Seria o trabalhador que está envolvido na atividade dentro do espaço confinado e teríamos o vigia, que ficaria como observador, né, analisando se os trabalhadores lá dentro estão bem, se há alguma diferença do que foi planejado, e qualquer diferença, esse vigia tem que parar o serviço imediatamente e comunicar aos trabalhadores lá dentro. Em se tratando de saúde do colaborador, como que é feito e como interfere o controle atmosférico na saúde do trabalhador? Olha, envolve diretamente a vida dele, porque sem oxigênio a gente não vive, né? Então imagine se você libera esse trabalhador para adentrar no espaço confinado e lá a atmosfera está pobre em oxigênio. Ele vai vir no mínimo a desmaiar. Então tem que ser um trabalho muito preciso na aferição da atmosfera, né? Porque ele não só pode ficar sem o oxigênio, né, sem o ar, como ele também pode ter outros gases que podem fazer mal, como intoxicar. Uma operação muito simples que acontece, por exemplo, no espaço confinado, às vezes você tem em tanques trabalho de solda, e esse trabalho com solda vai desprender fumos metálicos que vai acabar contaminando a atmosfera, né? Ela vai acabando retirando o oxigênio ali do lugar, e conforme o trabalhador vai respirando esse gás, né, esses fumos metálicos, isso daí pode tanto fazer um mal imediato ali para ele, quanto como a rotina, né, como o costume do trabalho no dia a dia, respirando isso, se não houver o uso dos EPIs necessários, ele pode vir a ter problemas respiratórios, né, pulmonares. E nessa operação, aí, Anésio, o que acontece? Existe, assim, um plano emergencial, tipo, se por acaso, porventura, o colaborador dentro do espaço confinado tem um mal súbito, para estar desenvolvendo isso? Sim, isso daí é muito importante, e toda essa proteção, ela já tem que começar antes de você realizar o serviço. É por isso que você tem a PET, né, que é a permissão para entrada no trabalho de espaços confinados, e nesse documento,
vocês, junto com o trabalhador, junto com toda a pessoa envolvida, a parte da segurança do trabalho, a parte da coordenação do serviço, o próprio trabalhador envolvido, tem que haver um estudo de todos os riscos que ele vai ter no local, quais são os equipamentos necessários para ele poder fazer essa atividade e também quais são as medidas de controle e de resgate. Então vamos supor que aconteceu lá uma emergência, a pessoa teve um mal súbito ou devido ao espaço confinado, houve um acidente, ela precisa ser retirada dali. Tudo isso tem que estar abrangido no plano de segurança, na PET, para que no caso da emergência, todos já estejam cientes de qual é o seu papel, né? Então essa pessoa ela tem que ser resgatada de lá, você tem que ter alguém especializado na parte do resgate para espaço confinado, né? E todas as pessoas envolvidas têm que estar cientes da sua função. E no aspecto, como nós dizíamos, né? A gente diz no caso, você vai fazer a medição, quantos pontos você precisa tirar da medição de gases, e nesse sistema, após isso, se por acaso, porventura, der alguma alteração, qual é a iniciativa? Bruno, muito importante você sempre lembrar que você precisa de pelo menos 3 pontos para você colher a amostra da atmosfera. Então vamos imaginar aqui um tanque, tá? Como esses que a gente passa do lado das usinas, um tanque de álcool, né? Então um tanque vazio desse, o risco é até maior, você precisa pegar sempre 3 pontos. A base, né, ali é o mais próximo do chão possível, o meio do tanque e o topo, tá? Por quê? É muito comum assim acontecer diferença de gases. Então tem gases que são mais leves, tem gases que são mais pesados. Então às vezes você pode abrir a boca do tanque lá em cima, jogar o coletor ali de atmosfera e você vai notar que tem oxigênio. Mas se você for lá para baixo, na parte do tanque, você pode ver que lá às vezes não tem mais o oxigênio. O gás que ficou embaixo é o mais pesado, é o gás preocupante que vai trazer ou retirar o oxigênio, né? Ele retira o oxigênio, vai causar uma asfixia, ou um gás mais tóxico, e o oxigênio acaba subindo. Ou vice-versa também, de repente o oxigênio está embaixo e na parte de cima você está sem oxigênio, com contaminante. Então numa situação dessa, você fizer a aferição na parte de baixo do tanque, você vai ter oxigênio. Mas de repente se esse trabalhador for sair por uma escada ou sair pela parte de cima do tanque, você não vai ter mais oxigênio ou vai ter algum outro contaminante que pode causar um problema para esse trabalhador. Agora vamos voltar ao estúdio. Muito obrigado, Fabiano. E lembre-se, nunca adentre um espaço confinado sem o devido treinamento.